Guerra nuclear. A ideia é tão assustadora que criaram um termo especial para as consequências: megamorte. Essa é uma unidade de 1 milhão de mortes usada principalmente para estimar ou prever as fatalidades que ocorreriam em uma guerra nuclear. Se uma guerra nuclear em larga escala estourasse entre a Rússia e os Estados Unidos da América, geralmente aceitos como as maiores potências nucleares do mundo, o resultado seria, como o analista militar Donald Brennan tão bem colocou, há 6 décadas. Destruição mútua assegurada em 66 a 381 milhões de milhas quadradas. Rússia e os Estados Unidos da América são as nações com o maior e o terceiro maior território da Terra. Mesmo uma troca limitada e em grande escala de armas nucleares estratégicas entre os dois lados mataria dezenas de milhões rapidamente e dificultaria muito a sobrevivência dos que restassem em boa parte dessas terras. O tamanho imenso das duas nações, somado à grande variedade de ecossistemas naturais localizados dentro delas. Isso significa que alguns lugares oferecem chances de sobrevivência muito maiores que outros. Se uma guerra nuclear estourasse, vamos conferir os 9 lugares mais seguros dos Estados Unidos da América para sobreviver a uma guerra nuclear. Alguns desses lugares podem te surpreender, como veremos. Os efeitos de médio e longo prazo de uma guerra nuclear provavelmente afetariam todas as pessoas na Terra, sendo que mais da metade delas de forma terminal. É discutível se definhar lentamente devido aos cânceres causados por envenenamento crônico e incurável por radiação é uma forma preferível de morrer do que ser vaporizado instantaneamente no epicentro de uma explosão nuclear. Mas para sobreviver a uma guerra nuclear, é preciso bom senso. O primeiro passo é ficar o mais longe possível dos alvos mais prováveis de um ataque nuclear. Então, onde estão os alvos primários para ogivas nucleares russas, chinesas, norte-coreanas ou até mesmo israelenses, nesse caso, mais provavelmente? Por décadas, a doutrina da destruição mútua assegurada, ou destruição mútua assegurada resumidamente, foi baseada no princípio de que, se uma potência nuclear atacar outra com armas nucleares, as outras responderão da mesma forma. Isso continuará olho por olho até que o outro lado, ou mais provavelmente ambos, estejam incapazes de continuar atacando. Os alvos iniciais em um confronto nuclear quase certamente seriam direcionados a eliminar a capacidade do inimigo de retaliar, ou seja, suas forças nucleares. Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos da América possuem bem mais de 5.000 ogivas nucleares estratégicas, além dos meios para lançá-las em mísseis balísticos intercontinentais e ICBMs, a partir de silos de mísseis em terra, bombardeiros estratégicos no ar ou submarinos movidos a energia nuclear sob as ondas. Em termos de alvos, os mais fáceis seriam os centros de comando e controle, instalações de armazenamento de mísseis nucleares, silos terrestres e bases de submarinos e aéreas com bombardeiros e caças estratégicos dos Estados Unidos da América no território continental. Se falamos dos piores lugares para estar numa guerra nuclear, são justamente esses locais e seus arredores que você deve evitar. Felizmente, com uma exceção gritante, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América colocaram a maioria desses locais em regiões remotas do país, de forma bastante conveniente, justamente para minimizar possíveis fatalidades no caso de uma guerra nuclear. Considerando o potencial para explosões secundárias, pode-se dizer que os piores lugares para se estar são nas proximidades da Base Aérea Curtin em Albuquerque, Novo México, e da Base Aérea Hill, no condado de Davis, Utah. Isso porque essas bases são consideradas os principais depósitos de armazenamento de mísseis nucleares dos Estados Unidos. A Base Aérea Curtin fica em Albuquerque, mas está a cerca de 21 quilômetros do centro da cidade, que tem 560 mil habitantes. A Base Aérea Hill fica a 10 quilômetros da cidade mais próxima, Ogden, com uma população de 83 mil habitantes, e a cerca de 48 quilômetros da maior cidade próxima, Salt Lake City, cuja população é de cerca de 13 milhões. Os silos Minuteman dos Estados Unidos da América são ainda mais isolados. A base aérea Malmstrom está a cerca de 13 quilômetros de Great Falls, Montana. Com pouco mais de 60 mil habitantes, é o único assentamento urbano relevante a 1h30 de carro. A base aérea Francis E. Warren está a cerca de 5 quilômetros de Cheyenne, Wyoming, que tem população parecida com Great Falls. Denver, Colorado, a grande cidade mais próxima, está a cerca de 2 horas ao norte da base. A base aérea de Minot, terceiro grande local de silos, fica a cerca de 21 quilômetros ao norte de Minot, Dakota do Norte, que tem 47 mil habitantes.
Os centros urbanos mais próximos estão a pelo menos 320 quilômetros, sendo Edmonton, em Alberta, Canadá, a grande cidade mais próxima, a cerca de 870 quilômetros. As bases de submarinos nucleares e aeronaves dos Estados Unidos da América estão, preocupantemente, mais próximas dos grandes centros urbanos. A base naval Kitsap está na península de Kitsap, só 16 quilômetros pelo Puget Sound de Seattle. Além dos 4 milhões na região metropolitana de Seattle, a base está a apenas 80 quilômetros de Tacoma, Washington, com mais 228 mil habitantes. A base naval de submarinos Kings Bay está a 48 quilômetros de Jacksonville, Flórida, maior centro populacional próximo, com quase 1 milhão de habitantes. A base aérea Whiteman está a 96 quilômetros a sudeste de Kansas City, Missouri, população de 516 mil, enquanto a base Barksdale fica em Belsier, Paris, Louisiana, 76 quilômetros a leste-sudeste de Belsier City. A área metropolitana de Shreveport-Bossier City tem uma população de aproximadamente 389 mil pessoas. Quanto aos 6 principais centros de comando e controle nuclear dos Estados Unidos da América, eles também estão, em sua maioria, longe da multidão. A estação naval de radar Jim Creek está a menos de 6 quilômetros de Arlington, a cidade mais próxima. Washington tem 21 mil habitantes e fica a cerca de 1h30 ao norte de Seattle, o maior centro urbano próximo. Do outro lado do país, o transmissor Very Low Frequency Cutler é ainda mais remoto, localizado no condado de Washington, no Maine. As cidades mais próximas, com mais de 30 mil habitantes, ficam a pelo menos 160 quilômetros. Já o transmissor Very Low Frequency Luoluali, no Havaí, fica a apenas 43 quilômetros do centro de Honolulu, que possui cerca de 350 mil habitantes. O Comando Estratégico dos Estados Unidos da América na base aérea de Offutt está a apenas 19 quilômetros do centro de Omaha, Nebraska, cuja área metropolitana tem cerca de 1 milhão de habitantes. A base da Força Espacial Peterson, onde está o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, fica a 13 quilômetros do centro. Colorado Springs, a segunda maior cidade do Colorado, com uma população de cerca de 416 mil pessoas, além de outras 630 mil no condado de El Paso ao redor. De todos os alvos iniciais para mísseis nucleares, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte provavelmente seria o segundo da lista. O primeiro é o que você esperaria, provavelmente o Pentágono em Washington, Distrito de Colômbia, o coração pulsante do poder militar dos Estados Unidos da América de fato, considerando o quanto do poder dos Estados Unidos em geral está concentrado na cidade. Estar dentro do raio de 683 milhas quadradas de Washington, Distrito de Colômbia, é quase certamente o último lugar onde você gostaria de estar no país. Você gostaria de estar em um cenário assim. Se a primeira bomba nuclear falhar, outras provavelmente viriam em seguida. Porém, considerando tudo, se um ataque nuclear aos Estados Unidos da América se limitasse apenas às forças nucleares americanas, grande parte do país estaria distante o bastante da explosão para que a maioria sobrevivesse aos efeitos iniciais. Explosões, bolas de fogo, calor intenso e pulsos eletromagnéticos. Mas quão longe é suficiente? Bem, até certo ponto. Isso depende do poder explosivo da detonação e se a ogiva detona ao atingir a superfície ou acima do alvo, para maximizar o poder destrutivo de uma explosão nuclear. A ideia é maximizar a sobrepressão medida em libras por polegada quadrada, ou psi, em particular. Se você conseguir atingir uma sobrepressão de 5 psi, a maioria das estruturas será destruída e as pessoas próximas provavelmente morrerão. Por isso, a maioria das armas nucleares é feita para detonar no ar, não na superfície. Detonação em uma explosão aérea ideal. A altura maximiza o raio da sobrepressão de 5 psi, garantindo que o efeito da explosão cubra a maior área possível do alvo na altitude correta. A onda de choque reflete no solo e se une à primária, formando uma onda mais forte chamada Max-Dam. Ao fazer isso aumenta a sobrepressão nas bordas da zona de explosão, de acordo com Alex Wellerstein, professor e historiador de tecnologia nuclear. Se assumirmos uma única explosão aérea de 5 psi de uma única ogiva Sarmet de 20 megatons sobre um único alvo,
Tudo dentro de um raio de aproximadamente 24 quilômetros será praticamente vaporizado pelo calor intenso que pode chegar a milhões de graus Fahrenheit. E realmente queremos dizer tudo, em questão de segundos. A onda de choque destruiria edifícios residenciais até 1.145 quilômetros da explosão, estourando janelas e lançando destroços a 1.262 quilômetros por hora do epicentro, provavelmente causando incêndios generalizados. O pulso eletromagnético desligaria carros, smartphones, computadores e outros eletrônicos não protegidos em um raio de quilômetros, e até 9.040 quilômetros quadrados da explosão, janelas de vidro provavelmente quebrariam. Quanto à onda de calor, todos dentro do raio de radiação térmica, cerca de 6.110 quilômetros quadrados ao redor da explosão, estariam em risco de sofrer. Queimaduras de terceiro grau em toda a pele podem causar cicatrizes, incapacitação ou amputação. Um pequeno consolo, mas pelo menos você provavelmente não sentirá nada disso porque seus nervos de dor terão sido transformados em cinzas. Agora, 2.360 milhas quadradas é apenas um pouco maior do que o Parque Nacional Everglades, ou o estado de Delaware, então considerando o isolamento de muitos desses locais. Milhões morreriam nos primeiros ataques, mas dezenas de milhões sobreviveriam às explosões iniciais. O problema é que isso dificilmente acaba aí. Rússia e Estados Unidos da América podem lançar centenas de ogivas nucleares de submarinos em qualquer ponto dos 139 milhões de milhas quadradas dos oceanos. Mesmo que cada míssil balístico intercontinental inimigo acerte seu alvo com força máxima, o outro lado ainda pode e vai retaliar. E se os russos sofrerem grandes danos, provavelmente vão escalar o ataque atingindo grandes cidades, infraestrutura crítica e bases e equipamentos militares convencionais. Em poucas horas ou minutos, todos os principais centros do país estarão em grave risco. Depois de evitar os principais locais nucleares dos Estados Unidos da América, o lugar mais seguro é estar o mais distante possível dessa faixa secundária de alvos, mas onde eles provavelmente estarão. Especialistas sugerem que os alvos principais serão infraestruturas-chave em cidades como Nova York, onde o raio de dano da explosão leve se estenderia até New Brunswick e Stanford. Na verdade, grande parte da costa leste, incluindo Boston, Filadélfia, Richmond e Norfolk, na Virgínia, Savannah, na Geórgia, e Orlando e Miami, na Flórida, também seriam alvos principais. Na costa oeste, grande parte da Califórnia seria atingida, incluindo San Diego, Los Angeles e a Baía de São Francisco até Monterey, assim como Portland, no Oregon, mais ao norte, Phoenix, Las Vegas, Salt Lake City, Boise, Denver, Oklahoma City e Austin. San Antonio, Houston e as regiões de Dallas-Fort Worth, todas no Texas, também seriam alvos principais. Mais a leste, Atlanta, Nashville, Chicago, Indianápolis, Milwaukee, Columbus, Ohio e Detroit também seriam prováveis alvos. Esses alvos distribuídos pelo país diminuem muito os locais que não seriam afetados pelas explosões iniciais. Depois, ainda há a preocupação com o envenenamento por radiação causado pela chuva radioativa. Em 15 minutos, as primeiras partículas radioativas atingirão o solo e a contaminação se espalhará rápido. Cidades-alvo se tornam regiões inteiras afetadas, colocando quase toda a Califórnia e a costa da Nova Inglaterra em risco. Toda a Flórida estaria em situação difícil, provavelmente evacuando, enquanto o leste dos Estados Unidos da América enfrentaria chuva radioativa, variando de leve a grave. Mas não termina aí, devido à imprevisibilidade dos padrões de vento. É provável que, em qualquer lugar do país, você precise se abrigar por dias ou semanas antes. É seguro se expor ao ar livre em áreas próximas à explosão. Em áreas com radiação acima de 1 sievert por hora, seriam necessárias cerca de 3 semanas em abrigo para sobreviver. Em áreas de fallout médio, onde a radiação está entre 0,1 e 1 sievert por hora, você precisaria passar de 1 a 3 semanas em um abrigo. Em áreas de fallout leve, 0,01 a 0,1 sievert por hora, é necessário ficar abrigado de 2 a 7 dias. Mesmo em um ambiente radioativo relativamente seguro, os desafios de sobreviver por muito tempo só estariam começando. A explosão nuclear provocaria resfriamento global e queda na produção agrícola mundial, não só nos Estados Unidos. Devido às enormes quantidades de poeira e fuligem lançadas na alta atmosfera, cerca de 90% da população mundial estaria em perigo de morrer de fome em poucos meses. Além disso, o alto volume de precipitação radioativa faria a produção de alimentos não voltar ao normal,
por até 10 anos após as explosões. Os seres humanos provavelmente terão que tomar decisões difíceis sobre se devem destinar as reservas cada vez menores de grãos para o gado ou para a alimentação humana. Além disso, provavelmente haverá um grande colapso na segurança nacional devido à carnificina das explosões, destruição da infraestrutura e mortes em massa. Você pode enfrentar gangues de saqueadores e várias situações distópicas, enquanto milhões de sobreviventes ficam cada vez mais desesperados. Os locais mais seguros nos Estados Unidos da América durante uma guerra nuclear, que provavelmente duraria poucas horas, não são só os mais distantes dos anéis de explosão e radiação, mas também os que têm acesso a comida, água, comunidades solidárias e fatores que garantem autossuficiência. Ou seja, estados como Maine, especialmente nas áreas mais distantes do transmissor Very Low Frequency Cutler. Como já dito, a estação transmissora deve ser um dos primeiros alvos. Maine, com litoral acidentado, florestas densas e pouca urbanização, oferece isolamento e autossuficiência raros entre os estados. Com muita água doce, terras agrícolas e comunidades pesqueiras que garantem a sobrevivência, regiões rurais como o condado de Aroostook oferecem grandes áreas pouco povoadas, ideais para enfrentar um inverno nuclear. Também no nordeste do país, Vermont é um dos melhores lugares para se estar, tendo o isolamento do estado como sua maior força. Pequeno, verde e afastado das grandes cidades, Vermont possui colinas onduladas e florestas densas que oferecem tanto abrigo quanto recursos naturais. Rios limpos, terras agrícolas férteis e baixa densidade populacional com comunidades rurais unidas, praticamente todo o estado não é apenas seguro, mas também sustentável, mesmo nos cenários mais difíceis. As paisagens de Montana e a baixa população trazem benefícios parecidos. Embora já tenha abrigado silos de mísseis durante a Guerra Fria, a maioria agora está desativada. Isso indica que o sul do estado, distante de Kansas City e São Luís, prováveis alvos de explosões nucleares, está o mais longe possível dos epicentros. O isolamento do estado, o acesso a recursos naturais e a infraestrutura resiliente, aliados à proteção dos vales e montanhas, tornam-no um dos lugares mais seguros. Durante e após um confronto nuclear, Dakota do Norte era um estado que tinha silos de mísseis nucleares, depois desativados. Atualmente é agrícola e pouco povoado, sendo negligenciado e resiliente para sobrevivencialistas. Paisagens abertas facilitam mobilidade e acesso a terras agrícolas, água e energia eólica, e a localização central reduz riscos costeiros. O maior problema aqui é o frio intenso, principalmente em um inverno nuclear. Se você suportar o frio, a simplicidade, autossuficiência e geografia da Dakota do Norte proporcionam um refúgio ideal do mundo estilo Mad Max. Provavelmente ocorrerá após um confronto nuclear em grande escala na costa oeste. O lugar mais seguro para se estar provavelmente é o leste do Oregon, bem longe de Portland ao norte e Sacramento ao sul, o mais distante possível. Além da beleza natural, o interior do Oregon é protegido das principais zonas de ataque e tem terras altas e vales férteis, ideais para viver fora da rede. O clima ameno, os recursos agrícolas e os lagos de água doce favorecem uma sobrevivência sustentável. As áreas internas do estado ficaram protegidas da precipitação radioativa dos ataques em Portland e Seattle pelas barreiras montanhosas. O equilíbrio do Oregon entre acessibilidade, meio ambiente e cultura de preparação o torna um dos lugares mais resilientes do país. As regiões periféricas de Idaho trazem vantagens semelhantes. Porém, você não deve ficar muito perto de Boise, pois seria alvo. Em todas as fronteiras do estado com Nebraska, Dakota do Sul, Wisconsin e noroeste de Illinois, montanhas e florestas garantem isolamento geográfico. O interior rural de Idaho, com áreas selvagens, pouca população, terras férteis e água doce, garante autossuficiência. Pequenas cidades unidas fortalecem a comunidade, enquanto vastas terras públicas do estado facilitam encontrar abrigo ou realocação. Grande parte de Wyoming, especialmente o norte, longe de grandes cidades como Salt Lake City e Denver, deve ser um dos lugares mais seguros para viver. Com vales, riachos e grandes pastagens, o estado oferece recursos essenciais para a sobrevivência prolongada. No norte, longe de áreas militares ou industriais, pequenas cidades de Wyoming simbolizam independência e resiliência, e as montanhas Big Horn e Cordilheira Wind River oferecem abrigo e segurança.
Unindo beleza natural e segurança, Wyoming deve ser o melhor equilíbrio entre isolamento e habitabilidade após uma guerra nuclear. Se você prefere encarar o inverno nuclear em clima seco e árido, o interior de Utah deve atender suas expectativas. O clima seco diminui riscos de precipitação radioativa e os muitos abrigos naturais, como cavernas de rocha vermelha e vales isolados, oferecem refúgio suficiente. Claro, estamos falando das partes do estado mais distantes de Salt Lake City e da Francis E. As bases Warren e Peterson da Força Aérea devem ser alvos iniciais fora de Salt Lake City. Grande parte do estado continua pouco povoada, com vastas paisagens desérticas, altos planaltos e cânions remotos, tornando-o tanto belo quanto estrategicamente seguro. A cultura de preparação do estado, influenciada por sua história, geografia, isolamento e sustentabilidade, o torna um forte candidato à sobrevivência prolongada. Se isolamento é fundamental para sobreviver, nada supera o Alasca. O isolamento do Alasca faz dele um dos melhores lugares para sobrevivência na Terra. Isso, claro, se você aguentar alguns dos invernos mais brutais e frios do mundo. Assim, a vasta natureza do estado fornece muita água limpa, peixes e caça para sustento. Desde que você aceite um estilo de vida rústico, a vasta área do Alasca serve como refúgio do caos populacional, com natureza, isolamento e resiliência como principais defesas. Conforme a localização da explosão, alguns modelos indicam partes do Colorado, Nebraska, Dakota do Sul, Dakota do Norte, Iowa, Minnesota, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Distrito de Colômbia, Virgínia, Virgínia Ocidental, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Flórida, Alabama e Mississippi como relativamente seguras. Segundo especialistas como João Irat, diretor sênior de políticas do Centro para Controle e Não Proliferação de Armas, é certo que qualquer guerra nuclear ou detonação de armas seria ruim para todos. Nenhum lugar é realmente seguro da precipitação radioativa e de outras consequências, como a contaminação dos suprimentos de comida e água e a exposição prolongada à radiação. Cristiano G. Apey, diretor da iniciativa Ellsberg para a Paz e Democracia na Universidade de Massachusetts, Amherst disse à Newsweek que mesmo uma guerra nuclear pequena causaria uma fome de inverno nuclear matando ao menos 1 bilhão, e que pensar em lugares mais seguros para sobreviver seria moralmente repugnante. Porque uma grande guerra nuclear lançaria tanta fuligem e detritos na estratosfera, gerando um inverno nuclear capaz de matar quase todos os que sobrevivessem à explosão, incêndios e radiação. O ponto principal é que, como o Iraque sugere, todos nós faríamos bem em lembrar as palavras do ex-presidente Ronald Reagan, recentemente reafirmadas pelo presidente Joe Biden. Uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada. Agora, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar informado sobre todos os assuntos militares. Obrigado por assistir.